O Espiritismo é uma doutrina que se baseia na crença na existência de Deus, na imortalidade da alma e na reencarnação. Surgiu no século XIX na Europa, ganhando destaque especialmente na França com o trabalho de Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Kardec sistematizou os princípios do Espiritismo em obras como O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns e O Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita propõe uma visão integradora entre ciência, filosofia e religião, buscando explicar fenômenos espirituais por meio de uma lógica racional e empírica. Os princípios fundamentais do Espiritismo incluem a concepção de um Deus único, soberano, eterno, imutável e imaterial. A doutrina ensina que Deus criou todas as coisas e governa o universo com justiça e amor. Além disso, defende a ideia da imortalidade da alma, que sobrevive à morte do corpo físico e continua sua jornada evolutiva em múltiplas encarnações. A reencarnação é vista como um mecanismo de progresso moral e intelectual, proporcionando oportunidades para o aprendizado e o aprimoramento espiritual. O Espiritismo também aborda a lei de causa e efeito, conhecida como lei de ação e reação, ou karma. Segundo essa lei, as ações humanas têm consequências inevitáveis, incentivando a responsabilidade pessoal e o crescimento espiritual através do enfrentamento das consequências de nossos atos. As práticas espiritistas incluem diferentes formas de comunicação com o mundo espiritual. As sessões mediúnicas são uma prática central, onde médiuns atuam como intermediários entre os espíritos desencarnados e as pessoas presentes na sessão. Existem várias modalidades de mediunidade, como psicografia escrita mediúnica, psicofonia fala mediúnica e clarividência percepção mediúnica visual. Outras práticas incluem a evangelização espírita, que visa educar moral e espiritualmente crianças e jovens, além de estudos sistematizados das obras básicas da doutrina espírita. O passe espírita é uma prática de imposição das mãos, onde fluidos energéticos são transmitidos para promover o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Allan Kardec é amplamente reconhecido como codificador do espiritismo moderno. Seu trabalho sistemático e racional na análise dos fenômenos espirituais e na formulação de princípios doutrinários estabeleceu as bases para a expansão e organização do espiritismo como um movimento religioso e filosófico. Outra figura importante é Chico Xavier, médium brasileiro do século XX, que é considerado um dos maiores divulgadores do espiritismo no Brasil e no mundo, através de sua produção literária mediúnica e trabalho de caridade. O espiritismo teve um impacto significativo na cultura e na sociedade, influenciando a literatura, o pensamento filosófico e a visão de mundo de milhões de pessoas ao redor do globo. As obras de Allan Kardec e Chico Xavier são amplamente lidas e estudadas por seguidores e interessados na doutrina espírita. Além disso, o Espiritismo promove valores como amor, caridade e fraternidade, incentivando a prática do bem e a solidariedade entre os indivíduos. O Espiritismo enfrenta críticas de diversas correntes religiosas e científicas. Críticos questionam a veracidade das comunicações mediúnicas e a validade das experiências espirituais relatadas pelos adeptos. Além disso, debates surgem em relação à compatibilidade do espiritismo com outras religiões e correntes espirituais, bem como em relação à sua abordagem científica e racional dos fenômenos espirituais. Muitas pessoas relatam experiências pessoais de contato com espíritos ou de vivências espirituais significativas através do espiritismo. Essas experiências variam desde mensagens de conforto e orientação até relatos de curas espirituais e transformações pessoais profundas. Os testemunhos de médiuns e frequentadores de centros espíritas oferecem insights sobre a variedade de experiências espirituais vivenciadas dentro da doutrina espírita. Em suma, o espiritismo é um sistema de crenças que combina elementos filosóficos, científicos e religiosos,
buscando oferecer uma visão integradora do ser humano e de sua relação com o universo. Ao explorar seus princípios fundamentais, práticas, figuras importantes, impacto cultural e social, controvérsias, debates, experiências e testemunhos, é possível compreender melhor o papel significativo que o Espiritismo desempenha na espiritualidade contemporânea.